Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar pelo sangue de Jesus, entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado e da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoesto-nos uns aos outros, e tanto quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Aí eu vou pular lá para o 35, que diz bem assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado por essa oportunidade, ó Deus. Mais uma vez eu apresento a minha vida diante do Senhor. Quero dizer, Pai, que eu sou totalmente dependente do Senhor nessa noite. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Que luta aqui com esse vento. O livro de Hebreus eu estava pesquisando hoje e esse aqui pode ligar. Está me atrapalhando. Eu estava pesquisando para ver quem escreveu o livro de Hebreus e eu não achei o nome do autor. Alguns acham que é Paulo, outros dizem que não. Existem várias hipóteses, mas uma verdade é que só Deus sabe quem escreveu, né? O que importa para nós é o entendimento do que isso nos ensina. Nessa época aqui, o autor estava falando, exortando o povo que tinha se convertido do judaísmo para o cristianismo, né? Era um tempo de intensa perseguição. E aí a gente pode ver que a partir do verso 19, até o verso 19, os capítulos anteriores e até o verso 19, fala muito do que é, vamos dizer assim, a teoria, o que é a teologia, o que é escrito, vamos dizer assim. A partir do verso 19, se aplica na prática. Ele está querendo aplicar na prática aquilo que o próprio Deus nos ensina, né? E aí o que eu entendi nesses versos que eu estava lendo hoje, que o Senhor, na verdade, Ele me entregou esse texto desde quinta-feira, só que eu não tinha conseguido parar para estudar. E eu estudando hoje, eu consegui entender que existe aqui, do verso 19 ao 39, né? Até onde eu vi o finalzinho, existem três pontos aqui que nós podemos separar. Do 19 ao 25 é uma exortação. Aí do 26 ao 31 é uma advertência ao povo da época. E do 32 ao 39 é um encorajamento. Como eu disse, era um povo que estava sofrendo fortes perseguições porque eles tinham deixado o judaísmo para seguir o cristianismo. E aí, eu lendo aqui, eu entendi. O autor, ele faz exortação. O que é exortar? Exortar, quando a gente fala, dá uma impressão que é chamar a atenção, que é brigar, que é, né, corrigir. Mas a exortação aqui, deste contexto aqui, eu entendi que é uma exortação para te chamar para perto, para não desanimar. E aí ele fala bem assim, verso 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele diz aqui que nós temos, ele fala para as pessoas da época, mas a gente pega para nós no dia de hoje. Nós temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Sabemos que na velha ou antiga aliança, só o sumo sacerdote tinha direito de entrar no santo dos santos.
ele era uma vez por ano. E ele entrava ali no Santo dos Santos, o que separava o santo, o lugar santo, do santo, era um véu, uma cortina. E quando ele passava ali, no lugar santo do santo, tinha a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinha um pote com maná, tinha a vara de Arão, de Moisés, de Arão ali, e tinha a tábua dos 10 mandamentos. Quando ele chegava com sangue de um cordeiro, de um novilho, de um bode, do animal que ele sacrificava ali, para pedir perdão pelo pecado da população da época ali. Essa era a forma que eles faziam naquela época. Hoje, nós temos um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Quando ele se entregou ali na cruz do Calvário, no verso 20, fala bem assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando ele morre ali na cruz do Calvário crucificado, o véu ele se rasga de alto a baixo. De alto a baixo. Isso quer dizer que não é mais só o sumo sacerdote que tem direito de entrar no Santo dos Santos, mas é todo aquele que crê no sangue de Jesus, aquele que crê no sacrifício de Jesus. E aí eu fui chegando à conclusão aqui. No verso 22, cheguemos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aqui eu fiz uma comparação, vamos dizer assim, com o Antigo Testamento. Na época que o sumo sacerdote ele entrava lá para sacrificar pelos pecados dele e da população, era perdoado os pecados. Mas uma coisa me chamou a atenção na diferença de hoje. Hoje nós temos o sangue de Jesus, que nós clamamos por este sangue, e ele purifica o nosso pecado, ele nos perdoa do nosso pecado. Só que tem uma diferença. A diferença de antigamente para hoje. Antigamente era perdoar os pecados e ponto. Hoje ele perdoa os nossos pecados, ele nos lava, ele nos redime e ele purifica o nosso coração. Antigamente era externo, hoje é interno. E o que me chamou a atenção foi um exemplo que eu vi. Eu estava ouvindo algumas mensagens a respeito desse tema, e uma parte que fala bem assim: vamos colocar Saulo. Saulo, na época, ele era perseguidor. Ele mandava matar mesmo, ele não tinha piedade porque ele cumpria a lei. Só que quando ele se converte ao Senhor Jesus, que ele tem aquele encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, ele é transformado em Paulo. Só que imagina nos dias de hoje, a pessoa que manda matar, a pessoa que é responsável por vários crimes, se não for o sangue de Jesus para purificar a nossa consciência, o nosso coração, quanta culpa ele não carregaria? Essa culpa o Senhor Jesus lavou. Essa culpa, ele poderia até sentir algum arrependimento, mas quando ele coloca diante do Senhor, eu acredito sim que o Senhor purificou o coração dele. E é da mesma forma nos dias de hoje. Quantos pecados nós cometemos, quantas coisas nós fazemos de errado, mas quando a gente chega com inteira certeza de fé e com um coração aberto, sincero diante do Senhor, a nossa consciência é purificada, o nosso corpo é lavado com água limpa. O Senhor Jesus é aquele que purifica no nós de todo o pecado. E nós, por mais, vamos dizer assim, obscuro que seja o passado, um dia onde nós vivemos, se a pessoa matou, se a pessoa prostituiu, se a pessoa traficou, se a pessoa mentiu, se a pessoa cometeu vários pecados que aos olhos humanos não é digno de perdão, o Senhor Jesus, quando a pessoa verdadeiramente se arrepende, ele perdoa, e além de perdoar, ele tira essa culpa, ele tira esse peso do coração. Quando eu cheguei aqui no verso 24, consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela graça. Só que a partir do momento que nós somos salvos pela graça, nós somos salvos para realizar boas obras. Existe uma diferença, porque como posso eu ser salvo pela graça e continuar nas más obras? Então nós devemos pedir ao Senhor essa purificação para que possamos realizar boas obras.
Nós temos que ter ousadia para entrar na presença de Deus. Temos que permanecer firmes na nova aliança. Temos que encorajar uns aos outros. Temos que buscar comunhão uns com os outros. Até o 25, como eu falei, ele faz uma exortação a essa população para não desanimar, para ter um coração firme, para clamar o sangue de Jesus, clamar. No verso 21, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Eu quero voltar só um pouquinho no capítulo 4. Eu vou ler aqui, se os irmãos quiserem depois conferir, eu vou voltar no capítulo 4. No verso 14 diz bem assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, mantenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui fala muito sobre clamarmos ao Senhor, chegar com confiança, porque além dele, ele não é só o sumo sacerdote, ele é um que, como nós, em tudo foi tentado. Então, todas as vezes que nós estivermos sofrendo um ataque, pode ter certeza que o Senhor Jesus, ele sofreu também, e quando nós clamarmos a ele vai nos ajudar, ele vai nos livrar. Vamos continuar aqui, eu quero destrinchar até o verso 39, eu vou tentar ser mais rápida, porque são bastante versículos. A partir do verso 26, fala uma advertência. A advertência que se baseia no perigo da apostasia. Por quê? Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós cremos nele, ele purifica o nosso coração, ele nos lava de todo pecado, ele nos fortalece. Só que aquele que, no verso 28 diz bem assim, 27, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 pessoas. Aqui ele faz uma referência na época da lei de Moisés. Naquela época, se alguém quebrasse a lei, só pela testemunha de 2 ou 3 pessoas, aquele que quebrou a lei, ele era morto. E não tinha perdão, ele era morto. Hoje, nós temos perdão pelo sangue de Jesus. Só que existe um pecado, pisar o Filho de Deus, no verso 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, que estiver com profano sangue do Novo Testamento, ou que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ele está dizendo bem assim, se naquela época de Moisés cometesse um pecado pela testemunha de 2 ou 3 pessoas, ele era morto, quem dirá hoje se você profanar o sangue da nova aliança? Se você dizer que não acredita, que você dizer que não crê que esse sangue pode te salvar, quanto maior será o nosso pecado? Nós, direto para o juízo final, né? Aí fala bem assim, mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, né? Então é uma advertência para que nós possamos ter cuidado para não fazer agravo ao Espírito Santo, para não profanar o sangue da nova aliança, né? No verso 30 diz bem assim, 31 diz bem assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. No 30 diz bem assim, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então a gente tem que buscar sempre a presença do nosso Deus. O Senhor Jesus é aquele que nos purifica, aquele que nos perdoa. Hoje Ele está ao lado do Pai. Ele está como nosso advogado, mas vai chegar um tempo que Ele será o nosso juiz. E tempo temos para nos arrepender hoje. Temos tempo para pedir perdão. E muitos não querem. Muitos querem continuar na vida de pecado. A partir do verso 32, começa um encorajamento ao povo da época. Lembrando, irmãos, só lembrando aqui mais uma vez, o autor escreve para pessoas que estão sofrendo terríveis
as pessoas destinadas a ouvir essa palavra na época estavam sofrendo uma opressão muito forte. Isolamento social, perseguição, perdendo tudo porque decidiram seguir a Cristo. Porque decidiram acreditar no sangue que salva, que livra de todo o mal, né? E aí ele traz esse encorajamento. Lembrai-vos dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates e aflições. A gente tem que lembrar que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele é luz. Nós encontramos a luz. Mas também vamos encontrar provas. Não isenta o cristão de ter prova o fato dele crer e seguir o Senhor Jesus. Não isenta. Muitas das vezes as pessoas acham que servir ao Senhor é um moranguinho, né? 1000 maravilhas, mamão com açúcar, né? Tem vários ditados que dizem que é fácil, mas não é. Servir ao Senhor Jesus é abandonar as nossas próprias vontades, o nosso próprio eu, sofrer perseguições por causa de Cristo. Só que aí ele faz essa advertência, ele faz esse encorajamento aqui na época, porque o povo estava sofrendo demais. Aí ele fala, lembre-se de que não podemos abandonar nossa fé por causa da perseguição. O ponto principal dessa mensagem aqui é a fé. E eu vou chegar lá, os irmãos já vão entender. Eu só estou explanando um pouquinho antes para a gente conseguir entender aonde eu quero chegar. O ponto principal é fé. Em todo o tempo aqui, em diante, ele encoraja, aí ele fala, lembre-se de quantas perseguições devemos sofrer por causa de Cristo, né? Lembre-se que aquilo que temos é maior do que aquilo que podemos perder por causa da perseguição. Esse ponto aqui é importante porque ele cita que várias pessoas na época perderam tudo é tudo. Imagina nos dias de hoje, o governo, né, que está de mal a pior, chegar e falar assim, você vai ter que sair da sua casa, não é porque ele quer comprar não, porque ele quer te tomar. Você vai ter que sair da sua casa, deixar todos os móveis, todos os seus pertences, a sua conta bancária, tudo você vai entregar, você vai sair com a roupa do corpo. Era mais ou menos assim que aconteceu com aquele povo. E eles, mesmo assim, eles tinham um coração grato, porque saber que tudo que eles perdiam na época, não era maior, porque eles tinham recompensa maior, que é a vida eterna com o Senhor. E mesmo assim, eles se sentiam felizes, porque por mais perseguições e perca, algo maior, recompensa maior eles teriam, né? É o que nós teremos, que é a vida eterna com o nosso Senhor Jesus. Lembramos também que não devemos tirar os olhos de Cristo, sempre perseverar, sempre ficar atento à breve volta do Senhor Jesus. Lembre-se, aí aqui no verso 36 fala bem assim, 35, não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e abultado galardão. Confiança você não abrir mão, não rejeitar, não abrir mão da confiança. Se o Senhor te prometeu algo, confia que vai acontecer. Se você estiver nos caminhos que o Senhor te ordenou, nos caminhos, se você estiver cumprindo o seu propósito, vai acontecer. Nós temos que ter total confiança no Senhor Jesus, independente da circunstância, independente se vai iniciar uma guerra, independente se vai no meio de uma pandemia, independente se todo o cenário diz que não. O Senhor Jesus, Ele garante. Se Ele deu a palavra, Ele garante. No verso 36 vem assim, por que necessitais de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Vamos lá. 3 partes aqui nesse versículo. Necessitais de paciência. Paciência pode se colocar também como perseverança, essa palavra aqui, perseverança, ou seja, paciência, perseverar, permanecer. Eu preciso permanecer, eu preciso ter paciência, eu preciso continuar naquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Depois de haver desfeito a vontade de Deus, ou seja, permanecer confiando, fazendo a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então existem 3 coisas aqui muito importantes: permanecer, perseverar com paciência, fazendo a vontade de Deus para que alcancemos a promessa. Qual é a promessa? A promessa é que um dia moraremos com o Senhor Jesus na glória. Seremos arrebatados
com o Filho de Deus. Eu creio nessa promessa. Eu quero subir com Jesus. Eu não sei vocês, se vocês estão se preparando, mas eu quero. Este é o meu anseio, morar com o Senhor Jesus. E aí no 38 fala bem assim, ou 37, porque ainda um pouquinho de tempo, ou um pouquinho de tempo, né? E o que há de vir, virá e não tardará. É o que eu acabei de falar. Se ele prometeu, ele vai cumprir no tempo dele. Nós temos um péssimo hábito de querer tudo no nosso tempo. Ah, mas eu preciso disso agora, mas eu quero isso agora. Não, não é no seu tempo, é no tempo que Deus estabeleceu. Nós temos que aprender a esperar a vontade do Senhor na nossa vida. E aí no 38 diz, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha que versículo forte. Olha que versículo forte se nós pararmos para analisar. O justo viverá pela fé. Temos que ter fé. Mas se recuarmos, a Bíblia fala que o Senhor não tem prazer em nós. A Bíblia fala que o Senhor não se agrada daquele que recua, daquele que retrocede, daquele que para no caminho. Então, independente das circunstâncias, nós temos que ter fé e continuar. Muitas vezes a vontade de parar dá. Essa palavra falou muito comigo, porque é difícil, irmão, não é fácil continuar. Mas, independente das circunstâncias, temos que crer que vai dar certo, que o Senhor vai cumprir a promessa, temos que ter fé e não recuar. Porque se eu recuar, o Senhor fala bem aqui, ó, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, eu não dou alegria, eu não dou satisfação, eu não alegro meu Deus se eu recuar. Esse versículo aqui, ele aparece 3 vezes na Bíblia. Eu achei bem interessante, eu até anotei. A primeira vez que ele aparece, ó, lembre-se, o justo viverá pela fé. Está lá no livro de Abacuque. Quem quiser conferir depois, Abacuque 2:4. A segunda vez que aparece é em Romanos 1:17. E a terceira é aqui em Hebreus 10:38. E eu acredito que isso é muito importante. O justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Aí eu quero fazer um paralelo aqui com os irmãos lá no livro de Gênesis. Quem quiser acompanhar, Gênesis a partir do capítulo 21. Gênesis capítulo 21, eu vou ler a partir do verso 14. Eu achei muito válido essa comparação para a gente conseguir compreender e trazer para os nossos dias. Porque eu gosto muito de fazer essa comparação, porque o meu entendimento ele associa melhor, né? Aqui fala de H e Ismael. Quem não sabe, H foi antes de ter Isaac, né? Foi Ismael. Verso 14 diz bem assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Aí, aqui fala de quando Abraão ele despede Agar e Ismael. Quando o Senhor Jesus fez uma promessa que daria uma descendência a Abraão, Sara ela não teve paciência, perseverança de esperar a promessa se cumprir. Se encaixa muito no que eu falei agora mesmo. Está lá em Hebreus. Temos que ter paciência e perseverança. Ela não teve. E como ela não gerava, ela era estéril e ela estava em tempos avançados, ou seja, estava mais idosa, eu acredito que ela possa ter duvidado. Eu não posso afirmar com certeza, mas mediante os olhos humanos, a gente pode pensar, mas já, né? Como que eu vou gerar depois de velha, né? E aí ela não teve paciência, ela entregou a escrava dela ao marido e ali ele teve um filho com ela, que é Ismael. Só que depois que Ismael nasce, depois de um tempo, Sara engravida e tem Isaac. Quando Isaac nasce,
nessa época que fala que foi na festa depois do desmame de Isaac, ela não queria mais Agar e Ismael lá. Ela não queria dividir, né, com Agar e Ismael aquilo que era do filho dela, Isaac. Ali, assim, eu não vou entrar nessa passagem aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: Agar, ela tinha um filho de Abraão. Por mais que a promessa era Isaac, Deus não tinha abandonado Ismael. Deus havia falado que ia fazer também uma grande nação de Ismael. A promessa era para Isaac, e ele seria com certeza maior, mas Ismael também teria, né, uma grande posteridade, né, uma grande descendência. E aí Abraão pega Agar, entrega um odre com água, pão e o menino, despede ela, e ela sai caminhando. Ela sai caminhando ao deserto. E a Bíblia fala que depois que acabou a água, ela pega, senta o menino debaixo de uma das árvores naquele deserto lá, né, onde ela saiu peregrinando, sai em distância de um tiro, né, pega uma distância longe, que vai falar bem aqui no 16. E foi, se assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E aí eu fiquei analisando esses versos aqui hoje e pensando, ela tinha também um filho e uma promessa, e ela não teve paciência, ou ela não teve sabedoria com as palavras. Simplesmente ela pegou aquele que era o que ela tinha, o filho, e colocou ali, e ainda falou, profetizou palavras que não queria vê-lo morrer. E chorou. Irmãos, não adianta a gente chorar. Se Deus te fez uma promessa e você quer que aconteça no seu tempo, não adianta você espernear, não adianta você chorar, não adianta você fazer birra, não adianta você fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é o quê? Ter fé e perseverar. Só que no meio do desespero, no meio da falta ali do pão, da água, o desespero tomou conta dela e ela pegou o menino e simplesmente abandonou. Nós não podemos pegar a nossa promessa e deixar de lado, colocar descansando, colocar longe ali e deixá-la morrer simplesmente. Nós temos que todos os dias ter fé e crer que isso vai acontecer, independente da circunstância. Porque aqui, diante do cenário, Agar não ia saída para eles. Só que logo mais à frente, no verso 17, diz bem assim: e ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Eu não sei se os irmãos conseguiram compreender. E ouviu Deus a voz do menino. Deus não ouviu o choro de Agar. A Bíblia não fala que Deus ouviu quando ela chorou, quando ela sentou e fez coitadinha. Ai, meu Deus do céu, meu filho vai morrer. Não, não adianta chorar, não adianta se fazer de vítima, não adianta fazer de coitadinho, de que as pessoas tenham dó. Não adianta. A gente tem que ter fé, pensamento positivo e palavras positivas, porque não agrada o coração de Deus esse tipo de comportamento. A Bíblia diz que o Senhor, o anjo bradou, Deus ouviu a voz do menino. O menino que ela tinha deixado lá para morrer. A promessa que ela tinha abandonado lá debaixo daquela árvore. Aí logo em seguida fala assim: não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então, olha só, ergue-te, põe de pé. No nosso caso, se põe de joelho, ora, jejua, lê a palavra, canta louvores, medita na palavra, de noite. Ergue-te, não fique prostrado, ergue-te, creia que Deus vai fazer. Não adianta você ficar prostrado lá esperando a promessa morrer chorando, não adianta. Sabe o que me faz lembrar esse versículo aqui? Me faz lembrar da época que Moisés estava conduzindo o povo do Egito. Eles tinham acabado de sair do Egito. Faraó e os seus cavaleiros, os seus soldados estavam seguindo toda aquela população ali. Eles se deparam com o mar, à frente um mar imenso, atrás o povo que já estava prestes a chegar para combater contra eles. Moisés simplesmente para
que farei eu? Deus fala, não pare, siga, continue, estende duas mãos, que o mar se abre. Apenas continue, continue, continue. Deus não quer, quando Ele lança a promessa na nossa vida, Ele não quer que a gente para e espera acontecer. Ele não quer que a gente pare e espera morrer. Ele quer que a gente só continue. Mas para a gente continuar, precisa de quê? Ergue-te, façamos a nossa parte. A promessa é dele, mas nós temos a nossa parte para cumprir também. Ergue-te, levanta o moço, pega a tua promessa, ressuscita os teus sonhos. Aleluia. Às vezes a gente quer esperar um anjo descer do céu e falar, eis aqui que eu te entrego isso. Não, não é assim que vai acontecer. Por exemplo, se Deus prometeu que vai te fazer prosperar, não vai descer um anjo com a mala de dinheiro na sua frente e fazer rico, não. Deus prometeu que te vai fazer prosperar, faça a tua parte. Estude, trabalhe, faça investimentos, procure se formar, se capacitar. Porque se você faz a sua parte, Deus cumpre a promessa. E aí, ele continua, o anjo dando a ordem, ergue-te, levanta o moço, pega ele pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Olha que verso incrível. Eu já li várias vezes, eu nunca tinha parado para analisar essas palavras. E abriu-lhe Deus os olhos. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos que me ouvem. Naquele deserto que ela se encontrava, você acha que Deus criou naquela hora um poço? Ele tem poder de fazer isso, mas você acha que Ele criou naquela hora aquela fonte de água ali? Ou ela já existia? Eu também acho que ela já existia. Só que o impedimento aqui estava onde? Na cegueira de Agar. Abriu-lhe Deus os olhos. Deus fez Agar enxergar a fonte da água. Deus fez Agar enxergar aquele poço. E mandou ela ir pegar a água e dar ao menino. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele tem poder de criar um poço. Mas o problema não está na geografia do ambiente. Que não tinha um poço de água. Tinha água ali. O problema estava nela. O problema está em nós. Muitas das vezes, Deus nos coloca diante de uma situação que a resposta está bem do nosso lado, mas pela nossa ansiedade, pela nossa urgência em querer fazer do nosso jeito, nós ficamos cegos e não enxergamos aquilo que Deus tem colocado. A solução está bem na nossa frente. Precisa de quê? Precisamos apenas abrir os nossos olhos espirituais, confiar que o Senhor está nos guiando. E ali, ela pega a água e dá de beber. Pegar a água e dar de beber. Isso lembra muito daquela passagem, né, da samaritana ali, onde Jesus passa por Samaria e a mulher samaritana, ela estava ao meio-dia, né, na hora do sol mais quente ali para tirar a água, e Jesus fala com ela que da água que ele lhe desse, ela nunca mais teria sede de novo. E é essa água, irmãos, que nós temos que tomar todos os dias. Como que nós tomamos essa água todos os dias? É buscando, é tendo fé, jejuando, lendo a palavra. Não existe receitinha mágica. Existe revelação, existe promessa, existe, nós fazemos a nossa parte. Tem uma frase que eu ouvi, eu até anotei aqui, que diz bem assim: o fracasso é gerado no encontro da oportunidade com o despreparo. Olha que forte. O fracasso ele é gerado no encontro. Você tem uma oportunidade, mas você tem uma pessoa totalmente despreparada. E o que me chama a atenção aqui é que nós devemos nos preparar. Nos preparar. Nos preparar, independente da circunstância. Eu posso trazer para o âmbito físico, sim. Por exemplo, o Senhor lhe deu uma promessa que você vai ser um excelente médico, um excelente advogado, você vai ser um empresário. Devemos o quê? Nos preparar. Não tem como eu ser uma médica se eu não fizer uma faculdade de medicina. Mas existe um preparo que é mais importante que todos, que é o preparo para a volta do Senhor Jesus. E é esse o objetivo dessa mensagem, é que possamos ter fé e acreditar que o Senhor Jesus virá buscar a igreja fiel. Ele não dá nome, ele diz
a igreja fiel, é o povo fiel. Isso é uma abelha? Mata ela. Se pisar em cima, vai ferroar. Que possamos a cada dia nos preparar para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos a cada dia ter fé que o Senhor, Ele virá buscar a tua igreja. Agora, no âmbito das promessas que cumprir em nossas vidas, eu creio, o Senhor já me fez várias promessas, várias. Muitas delas já se cumpriram, mas muitas ainda se cumprirão. E eu creio com todo o meu coração que o Senhor, Ele é fiel para cumprir toda a promessa. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Eu preciso crer, eu preciso ter fé, eu preciso perseverar, eu preciso permanecer. Se eu não perseverar, permanecer, ter fé, em vão mesmo eu estar dentro de uma igreja ministrando a palavra do Senhor. Em vão é. Só que nós devemos lembrar que é necessário tomar da água. Para o menino e Agar não morrer ali, foi necessário ela retirar a água daquele poço ali e tomar junto com o filho dela. A pergunta que eu faço: de qual água que você está tomando? Ou você nem buscando água para beber você está? Qual é o preparo para a volta de Jesus? Se Jesus voltar agora, você está preparado para subir? Se Jesus descer nas nuvens agora, você está preocupado com a sua casa, com a sua família? Ou a sua salvação, a sua alma, ela está pronta para receber o Senhor Jesus, para encontrar o Senhor Jesus? Será que temos alguma pendência ainda a realizar, né? Então, assim, essa palavra mexeu muito comigo. Hoje, enquanto eu meditava, eu falei, meu Deus, como é forte, porque quantas vezes a gente pensa em parar. E quantas vezes, tanto, né, a gente tem que pedir perdão a Deus, porque parar não é a solução. Retroceder não é a solução. Recuar não é a solução. Qual é? Permanecer, perseverar, ter paciência. O retroceder, ele está associado ao medo e à perda de propósito. Se eu retrocedo, se eu dou um passo para trás, eu estagno, eu simplesmente perdi o propósito. Eu tive medo de confiar, eu tive medo diante das situações. Agora, o crer está associado à coragem e à visão de longo prazo. Eu creio, mas isso não quer dizer que tudo está indo bem. Tudo está indo bem. Porque existe na nossa mentalidade aquela sensação de que a gente sempre está dando certo, né? Aquela sensação de que, por que vamos voltar lá naquele exemplo que eu falei, que eles estavam sendo perseguidos, tomavam uma casa, tomavam os bens, tomavam até a roupa do corpo. Imagina a situação hoje, se acontece isso. Vem a gente, né, a pessoa que está ali, começa a dar tudo errado, perde o emprego, aparece uma enfermidade, briga com não sei quem, fulano de tal que fez isso, fulano de tal que fez aquilo. Mas ele permanece firme na fé, crendo. Por quê? Porque o cenário, ele está todo ruim. Nós queremos crer que a pessoa que serve a Jesus tem que estar sempre ganhando, tem que estar sempre vitorioso. Mas a nossa vitória, ela é espiritual, ela é crer na promessa da salvação. O que acontece? O mundo, nós vivemos no mundo, mas nós não somos este mundo. Nós vivemos aqui, mas nós não somos aqui. O mundo, a Bíblia fala que já é do adversário, já do maligno, né? Então, ele dá corda, vamos dizer assim, né, na nossa linguagem, ele dá corda, vai dando corda para Satanás, fazer isso, fazer aquilo. Só que aquele que tem fé e persevera, por mais difícil que esteja, quando morrer, verá a glória de Deus. E quando o Senhor Jesus vier no juízo final, a corda que ele deu para Satanás, ele vai puxar, e aí ele vai se ver com ele, né? Aqui fala que, no verso 27 fala,
horrível de juízo e ardor de fogo. Horrível juízo e ardor de fogo. Existe um juízo, mas existe a promessa. Nós temos que crer na promessa, nós temos que ter fé na promessa. Parece repetitivo, né? Mas foi o que o Senhor ministrou muito no meu coração hoje. Existe aquela necessidade do ser humano de estar sempre por cima, sempre ganhando. Essa é a palavra. Nós não queremos perder, nós queremos sempre ganhar. E quando nós aceitamos Jesus, nós achamos que é assim, vamos sempre ganhar. E não é. Tem situações que Deus vai permitir. Lembra da vida de Jó? É a mesma situação. Jó, vou falar da mulher de Jó. A mulher de Jó fala para ele assim: abandone esse teu Deus e morre. Mas ele tinha fé. E Deus tratou de uma forma com ele que em nenhum momento ele perdeu aquele galardão. Aqui fala assim que ele foi restituído, mas o maior galardão eu creio que foi a salvação. E esse é o nosso maior galardão, é a nossa salvação em Jesus. Que possamos a cada dia meditar nessa palavra, ter fé, ter paciência, perseverança. Que o Senhor Jesus, Ele está no controle, Ele nunca perde o controle. Até que o Senhor me trouxe, eu já agradeço a minha oportunidade, eu quero fazer uma oração com a igreja. O objetivo não é ser uma pregação extensa, longa, o objetivo é transmitir aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração de uma forma mais prática, didática, para que possamos compreender, que possamos meditar em Hebreus a exortação, né, a advertência e o encorajamento que o autor nos deixa. Esse livro é fantástico. Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por essa rica oportunidade, mais uma vez, ministrar a tua palavra, entregar aquilo que o Senhor me concedeu, ser instrumento em tuas mãos. Eu te agradeço, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Eu te agradeço porque o Senhor tem aberto os nossos olhos espirituais para que possamos a cada dia permanecer firmes neste propósito, Pai. Independente da circunstância, não nos deixe, Pai, recuar, retroceder, mas segure firme em nossas mãos. Segure firme, Senhor, para que nós conseguimos, Senhor, chegar até o grande dia, Pai. O dia que encontraremos com o Senhor na eternidade, Pai. O dia da grande ceia, Pai. O dia desta festa, a qual, Senhor, nós ansiamos participar, Pai. Mas para isso, Pai, nós precisamos perseverar e permanecer em fé em Ti, Pai. Que a cada dia nós possamos ter o nosso corpo, Pai, transformado, Pai. Que nós possamos ser pessoas melhores. Que nós possamos realizar boas obras, ó Deus, incentivando uns aos outros. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra ela possa germinar em nossos corações a cada dia, Pai. No nome de Jesus eu te agradeço, te glorifico por tudo, toda a honra, toda a glória de Ti, Jesus. Em nome de Jesus eu agradeço, amém. Agora a Joyce vai cantar mais um louvor. Vamos continuar neste clima de adoração.